Fala galera, e aí, tudo bom com vocês? Belezeira? Vamos para mais uma aulinha então hoje. A gente começa a falar de organologia vegetal, tá legal? Então nós vamos estudar os órgãos vegetais e a morfologia desses órgãos, né? Então dentro desse assunto, a gente vai abordar na aula de hoje dois temas: raízes e caules, tá bom? Nas próximas aulas a gente aborda as outras estruturas, os outros órgãos vegetais, né? No caso, folhas e frutos, tá bom? E flores também. A gente também vai abordar isso daí na próxima aula, tá joia? Então vamos lá. Começando a falar da raiz, né? Então aqui a gente tem a estrutura externa da raiz, né? Você vê aí, é bem típico, né? Aqui a gente tem a raizinha, né? E suas zonas, né? Suas regiões específicas. A primeira região tá aqui em cima, ó. Essa parte aqui, ó, da raiz a gente chama de colo, tá? O colo é a região de transição entre o caule e a raiz. Quando você pega uma cenoura, sabe, manja a cenoura? A cenoura tá lá bonitona, né? E saem pequenas estruturas verdes que nunca vem quando a gente compra no mercado junto com a cenoura, né? Aquela pelotinha que fica na região de cima da cenoura, aquilo ali é o colo, é a região de transição entre a raiz e o caule, né? O caule da cenoura muitas vezes é confundido com folha, né? Só porque ele é verde. Muito cuidado com isso, tá? Então o colo é a região de transição entre o caule e a raiz. Logo abaixo vem a zona de ramificação, que é onde da onde partem raízes secundárias, também chamadas de raízes laterais. Essas raízes secundárias, elas têm por função aumentar a área de absorção e promover uma maior fixação do vegetal no solo, tá? Impedindo que ele tombe, tá? Fazendo com que ele que ele tenha maior sustentabilidade quando preso ao solo, tá bom? Logo abaixo, na zona 4, vem a zona pilífera. Essa realmente é uma zona especializada em absorção. As células, das células epidérmicas dessa região da raiz partem pelos absorventes. E esses pelos absorventes, como o próprio nome diz, são responsáveis pela obtenção de água e sais provenientes do solo, tá joia? Logo abaixo da zona pilífera vem a zona de alongamento celular. É uma zona onde você tem células que crescem em volume, crescem em tamanho. Daí a palavra alongamento celular sendo utilizada para representar essa zona, tá? É uma região de crescimento em volume celular. Veja bem, isso é diferente do crescimento em quantidades de célula, né? A quantidade de células aumenta na zona de multiplicação celular, a zona 2. Tal zona, é óbvio, né? É constituída de meristema, sim, meristema primário. Como esse meristema primário está no ápice da raiz, né, na extremidade da raiz, a gente chama de meristema apical também. Nessa região existe uma intensa quantidade de divisão celular do tipo mitose. Tem muita mitose. Células jovens, a gente já viu lá em tecidos, em histologia vegetal, né, em tecidos jovens, a célula jovem ela tem uma parede celular muito fininha, muito delgada, né? Então, são células suscetíveis à ação do solo, ou seja, o solo, aquela coisa dura, robusta, rústica, né, arenosa, que pode causar algum dano a esse tecido jovem pouco protegido, já que tem pouca parede celular, né? Então, existe um tecido que protege essa zona meristemática, essa zona de multiplicação celular. Tecido esse é chamado de coifa, né? A coifa é feita de células parenquimáticas, de células de preenchimento, que vão proteger o meristema primário, o meristema apical, e além disso vão produzir uma espécie de muco, uma mucilagem, que vai facilitar a penetração dessa raiz no solo, tá bom? Auxilia, é como se fosse uma vaselina na ponta da raiz para ela penetrar melhor no solo, tá bom? Então forma-se uma camadinha de mucilagem ao redor da coifa que protege o meristema primário. Tudo bem? Vamos para o próximo slide então, meus queridos. Olha lá. A classificação das raízes é assim, aqui não tem muita escapatória, você tem que decorar. A classificação é decoreba, né? Mas eu posso já te adiantar, esse é um assunto que incide não muito frequentemente nos vestibulares. Veja, eu não disse que não cai, eu disse que incide menos, tá?
Muito bem. Quando a gente classifica uma raiz, a gente pode classificar quanto a alguns fatores, né? O primeiro fator que a gente vai utilizar aqui é quanto à sua origem, né? Então, como a gente classifica as raízes quanto à sua origem? Bom, elas podem ser normais, ou seja, as raízes, elas são originárias a partir da radícula do embrião encontrado na semente, né? Então, o próprio embrião, a partir de sua radícula, que é uma raiz muito jovem, tá? Uma raiz embrionária, forma a raiz original. A gente chama essa de raiz normal. Ou então, a planta já depois de adulta e crescida, dos caules partem-se raízes. Essas raízes que têm origem a partir do caule, a gente chama de raiz adventícia. Muitas vezes também, essas raízes adventícias podem ter origem a partir das folhas, tá? Então fica evidente nas duas figurinhas que a gente tem aqui, né? Uma raiz normal e aqui as raízes partindo do caule. Repara que o caule está aqui no eixo central, né? Essas raízes partindo do caule são as raízes adventícias. Essa é a classificação quanto à origem, tá bom? Mas a gente ainda pode classificar quanto ao habitat, tá? E quanto ao habitat, a gente tem algumas categorias. Então, as raízes podem ser subterrâneas e, em sendo subterrâneas, podem ser axial, também chamado de pivotante, né? São raízes, normalmente formam um eixo, né? Um eixo vertical, e desse eixo partem raízes laterais, tá bom? A raiz pivotante axial, ela é muito encontrada num grupo de angiospermas chamados dicotiledôneas, que a gente vai ver nas aulas futuras, tá bom? A gente tem também a raiz fasciculada, cujo outro nome mais comum é cabeleira, né? Aqui a gente tem um monte de raiz fininha, tá? Originando-se do colo do caule, tá? Muitas vezes do colo do caule, aquela região de transição, tá legal? Mas essas raízes formam realmente uma cabeleira, daí o nome comum, tá bom? Muitas vezes as raízes são capazes de armazenar substâncias nutritivas para a planta. E toda vez que a raiz tem essa função, quando ela armazena uma substância nutritiva, a gente chama ela de raiz tuberosa. Raiz tuberosa, tá? Então a cenoura, o rabanete são exemplos de raízes tuberosas. Tá legal? Tudo bem, joinha? Cuidado, hein? Não vai me falar que batata é raiz tuberosa. Batata é caule, não é raiz. Daqui a pouquinho a gente vai ver. Vamos passar para a próxima classificação. Agora nós vamos falar, ainda quanto ao habitat, mas nós vamos falar de raízes aéreas. Poxa, professor, como assim? Existem raízes que ficam para fora do solo, né? Existem raízes aéreas que não estão dentro do solo. Uma delas é uma vilã, inclusive, são as raízes estranguladoras, né? São raízes que se originam a partir do caule, portanto são adventícias, tá? Elas abraçam o caule de outras plantas e estrangulam esse caule, tá? No intuito, inclusive, de matar o vegetal cujo qual elas estão amparadas, né? Ancoradas. A ideia de matar o vegetal nessa situação é para ocupar o espaço que ele está ocupando ali na floresta, né? Então ocorre, as raízes estranguladoras, elas participam de um processo de competição por espaço, tá bom? Existem também as grampiformes, raízes grampiformes. Essas, elas não são, como é que se fala? Não causam prejuízo à planta hospedeira, tá? Elas simplesmente fixam a planta no tronco de alguma outra árvore na tentativa de obter uma maior quantidade de luz ou mesmo uma maior quantidade de água, tá bom? Quando a gente fala de manguezais, né, que são o solo que fica próximo ao encontro do rio com o mar, né, é a floresta que se forma ao longo de um estuário, é muito comum a gente ver plantas que emitem raízes respiratórias, também chamadas de pneumatóforas. Essas raízes chamadas pneumatóforas, elas existem porque o solo do manguezal, como tem muita matéria orgânica em decomposição, tem muito pouco oxigênio, tá? Então essas raízes, elas procuram deixar o solo justamente para obter o oxigênio atmosférico, já que no solo não tem, tá? Então esse tipo de raiz a gente chama de raiz pneumatófora, tá? Ela busca oxigênio fora do solo, principalmente em ambiente de manguezal, tá joia? No bioma manguezal. Vamos para o próximo slide, meus queridos, olha lá. Ainda falando de raízes aéreas, a gente tem os austórios, né? Os austórios são tipos de raízes
que normalmente são parasitas. Eles penetram no tronco de árvores hospedeiras, no tronco de vegetais hospedeiras, penetram até a região do floema, tá? Até encontrarem o floema, e de lá sugam seiva elaborada. Então, essas plantas são prejudiciais aos seus hospedeiros, né? São parasitas, na relação ecológica do tipo parasitária. A gente também encontra as raízes de suporte, né? Essas raízes normalmente partem do caule e elas são utilizadas pelo vegetal para dar, como o nome diz, para dar suporte, para promover a escora desse tronco, né? Também esse tipo de raiz é muito comum em bioma de manguezal. E a gente tem aí, né, o tipo tubular, né, de raiz aérea que auxilia justamente na sustentação da planta. A gente encontra esse tipo de raiz, é muito comum em árvores muito altas, né? Árvores que têm uma elevada, um caule, um tronco muito alto, precisa desse tipo de raiz, já que ela oferece sustentação para a planta. Tá legal? No próximo slide, a gente vai falar, ainda quanto ao habitat, de raízes aquáticas, né? Essas raízes normalmente possuem muito parênquima aerífero, parênquima que armazena ar. Para que esse parênquima é necessário? Para que as plantas aquáticas tenham flutuabilidade. Tá? Então essas raízes promovem a flutuabilidade da planta, impedindo que ela afunde, né? E que porventura venha a apodrecer debaixo d'água por conta da ação de micro-organismos. Tá legal? Vamos para o próximo slide, então, meus queridos. Agora a gente vai falar um pouquinho de caule, os caules, sim. E aqui a gente tem dois tipos de caules típicos, né? São corte transversal de caule. Repara o seguinte, nesse caule aqui, a gente observa, nós vimos lá na aula de tecidos adultos, né? A gente tem aqui, ó, parênquima, né? O tecido parênquimático em volta. Aqui do lado de dentro, xilema. Aqui do lado de fora, floema. E entre os dois, a gente tem um tecido que é um meristema secundário que vai dar origem a xilema e floema. Esse meristema secundário é chamado de câmbio. Repara que no vegetal, no caule aqui do seu lado esquerdo, ele é organizadinho, né? Do seu lado direito é uma bagunça, né? Aqui a gente tem o xilema em preto, o floema em branco, né? Entre os dois, não aparece no desenho, mas vai por mim. Entre os dois tem células que vão dar origem à floema e à xilema. Mas nota que aqui, ó, a gente tem os feixes vasculares muito desorganizados, enquanto do outro lado a gente tem os feixes vasculares organizados. Essas duas situações são características de grupos específicos de angiospermas, tá? Então aqui, ó, quando é organizado, o grupo característico de angiospermas são as dicotiledôneas, tá? E aqui a gente tem o grupo das monocotiledôneas. Fica tranquilo, quando a gente acabar a organologia, a gente vai ter uma aula só sobre as diferenças entre dicotiledônia e monocotiledônia, tá bom? Não relaxa, não precisa apavorar não, tá joia? Não esqueci, fica sussa. Então vamos lá, gente. Olhando ainda para os caules, né? Vamos falar um pouquinho da sua estrutura interna aqui, né? De fora para dentro, a gente tem o suber, lembra? Tecido morto, proteção, né? Quem dá origem ao suber, você lembra? É o felogênio, né? O felogênio, tecido meristemático secundário. Vem logo aqui, ó. Você repara nele aqui, ó, na figurinha, ó. O felogênio, tá? Esse felogênio dá origem à feloderme, que é um tecido de preenchimento, também pode ser chamado de parênquima cortical. A gente vê ele aqui na figurinha, ele é o terceiro de fora para dentro, tá? Logo na sequência vem o floema, responsável pela condução de seiva elaborada, o produto da fotossíntese, a glicose principalmente, né? Não só a glicose, mas a glicose é o principal. Depois o tecido meristemático secundário, que dá origem tanto ao floema quando cresce centrífugo, quanto ao xilema quando cresce centrípeto. A gente tem aqui então um meristema secundário chamado de câmbio, tá bom? O câmbio é um meristema secundário, então ele dá origem a um xilema que, por convenção, a gente chama de xilema secundário, tá bom? E o xilema secundário se divide em, não só o xilema, qualquer xilema, né? No caso aqui a gente está falando do xilema secundário, o xilema se divide no tronco em duas partes. Uma viva, uma funcional,
tá? Que a gente chama de alburno. Esse xilema é a parte que realmente transporta a seiva bruta, tá? E o cerne, que é um xilema já morto, é um xilema inativo, tá? Então, o centro de todo o tronco sempre é morto, tá? Por quê? Porque nesse xilema ocorre a impregnação muito grande de vários tipos de resinas, matando as células assim. Poxa, professor, isso quer dizer que matou a planta? Não, não, senhor, tá? Mas o meio de todo vegetal, de tronco, né? Normalmente ele é morto mesmo, tá bom? Tudo jóia? Então vamos aqui para o próximo slide, queridos. Vamos passar aqui. Vamos falar um pouquinho desse negócio de crescimento secundário, tá? E dentro desse negócio de crescimento secundário, eu quero conversar com vocês a respeito dos anéis estivais, né? Do lance de a gente conseguir medir a idade da planta em relação às marcas que a gente encontra do crescimento de xilema e de floema no tronco quando a gente faz um corte transversal. Então é o seguinte, quando a estação é muito seca, as células ficam com pouca água, né? Então a parede celular delas fica mais espessa. A gente chama então esse tipo de xilema, que é formado em época de seca, de xilema estival, tá? Em época mais chuvosa, as células vegetais absorvem mais água, tá? Então a parede celular fica mais fininha. Então o tecido xilemático vai ter parede celular mais fininha. Esse tipo de xilema a gente vai chamar de xilema primavério. Então se você reparar aqui no nosso desenhinho, no nosso esquema, dá uma olhadinha aqui, ó. Células com muita água, ó, células com muita água, a parede celular fica fina, então a tonalidade do tronco aqui fica claro, né? Então a gente tem o xilema primaveril, que vai do início da primavera, início do verão, por ali, tá bom? Então você observa, você enxerga aqui, ó, essa marca clara. Quando chega o outono e o inverno, chove menos, o clima fica mais seco, as células crescem menos, portanto a parede celular fica mais espessa, tá? Então ocorre um menor crescimento e, portanto, um maior espessamento da parede celular. Dá uma olhadinha aqui, ó, o xilema estival, o xilema de estação seca. Ou seja, a cada xilema, a cada 2 xilemas, então, a cada um xilema estival e um xilema primaveril, a gente tem o período de 1 ano. Então, à medida em que a gente conta xilema primaveril, xilema estival, 1 ano, outro xilema primaveril, outro xilema estival, 2 anos. Então, a cada risco fino mais um risco grosso, a gente tem 1 ano no tronco aqui. A cada marca fina, cada marca delgada e a cada marca grossa significa 1 ano. Então, se você tiver a curiosidade, depois você pode tentar contar quantos aninhos essa planta aqui tem, né? Outra coisa que dá para perceber é que o clima ele não é estável, né? Então, existem épocas em que chove mais, e quando eu estou falando em época, eu não estou falando em época do ano, tá? Eu estou falando em períodos, em décadas. Então, existem décadas, séculos mais úmidos e existem séculos mais secos. Existem décadas, séculos mais frios e décadas e séculos mais quentes. E isso fica marcado no tronco do vegetal, tá? Então, você pode reparar aqui, ó, essa região aqui, ó, tá vendo essa área aqui, ó? Aqui tudo é mais espesso, ó, tá vendo? Os anéis aqui são mais espessos, são vários anéis mais espessos aqui do que os da ponta, da extremidade. Então, houve aqui um período, né, de intensa chuva. Foram vários anos com uma maior quantidade de chuva nos períodos de chuva típicos daquela época do ano, tá? Aí depois você percebe, teve um período de estiagem, né? Você teve vários anos aí com menos chuva do que o normal. Isso ficou marcado no tronco da árvore, deu para perceber aqui tranquilamente, tá? Não dá para ver só isso, não dá para ver uma porrada de outras coisas, tá? Que não cabe aqui na nossa aulinha, tá joia? Vamos então para o próximo slide, olha lá. Agora vamos falar um pouquinho da classificação dos caules, tá? De novo, aqui é pura decoreba, não tem escapatória. Então a gente tem caules eretos. O tronco é um caule robusto, bastante ramificado na região superior. Ele é muito comum em dicotiledôneas, do grupo das angiospermas, e nas gimnospermas. O tronco é muito comum nesse tipo de vegetação.
A haste já é um caule mais fininho, mais delicado, né? É muito comum em planta herbácea, manjericão, qual é o outro lá, meu Deus, que a gente põe em peixe, me esqueci o nome agora, alecrim, né? Esse tipo de caule é chamado de haste. Os caules na forma de estipe, a gente é típico de palmeira, né, de coqueiro, a gente encontra aquele caule que ele tem, é cheio de cicatrizes, né, cheio de marca, né? E ele não é muito ramificado, tendo somente no seu topo um terminal lotado de folhas, né? Forma-se uma espécie de tufo de folha na ponta desse caule, tá joia? E aí a gente tem também os caules do tipo colmo, muito comuns em bambu e muito comuns na cana. Lembrando que o bambu é um colmo vazio, né? É um colmo oco. E já no colmo da cana, como ele é recheado, né? A gente chama de colmo cheio na cana de açúcar, tá bom? Esse caule, o tipo caule colmo, ele possui nós e entrenós, que são aquelas marcas entre uma porção e outra da cana de açúcar, por exemplo. Tá joia? Vamos pro próximo slide, meus queridos. Ainda falando da classificação, a gente tem caules trepadores, né? Normalmente eles são finos, longos, tá? A favor não confundir com raiz, tá? São caules finos e longos e eles se enrolam sobre o suporte. Esse suporte pode ser qualquer coisa, tá? Na natureza normalmente é um tronco, mas na sua casa pode ser a parede, na sua casa pode ser uma estaca, enfim, né? Normalmente esses caules crescem dando voltas ao redor de um tronco ou de uma estaca, formando o que a gente chama de gavinhas, né? Gavinhas, que promovem a fixação da planta nessa estaca, por exemplo, tá? Tudo na tentativa de buscar uma maior quantidade de luz, tá joia? Então, caules trepadores. Por favor, não confundir isso com raiz, hein? A gente ainda tem caules rastejantes. Temos o sarmento. Sarmento é um caule que apresenta um único ponto de enraizamento, tá? Então ele tem um ponto de enraizamento e ele se espalha pelo chão. Ele cresce horizontalmente ao chão, tá? E temos o estolão. O estolão é um pouquinho diferente, tá? Ele tem vários pontos de enraizamento. E cada ponto de enraizamento pode gerar uma planta completa, pode gerar um vegetal completo, né? Então é meio que um crescimento por clonagem, se a gente for parar para pensar. Tudo bem? Então, esse é o tipo de caule chamado estolão. Vamos agora aos caules subterrâneos. Sim, o caule da bananeira é subterrâneo. E você pensava que essa estrutura aqui era o caule da bananeira? Você se enganou. Aqui a gente tem folhas. Essa região aqui, isso aqui são folhas. São folhas, não é caule. O caule é subterrâneo. O caule da bananeira é subterrâneo e ele chama-se rizoma. Ele tem crescimento horizontal. Existem caules que acumulam nutrientes. O mais comum de todos é a batata. A batata é um tipo de caule que a gente chama de tubérculo. Por quê? Porque ele tem a capacidade, ele tem a característica de armazenar nutrientes. Faça-me o favor de não confundir com raízes tuberosas, hein? Raiz tuberosa também armazena nutriente, mas é raiz, então o nome é outro, é tuberosa. Caule que armazena nutriente subterrâneo é tubérculo, tá bom? Cuidado para não fazer confusão. Só para você não esquecer, se do caule brotar, se da estrutura brotarem folhas, vai por mim, é caule, mesmo que seja subterrâneo. Brotou folha, é caule. Das raízes não surgem folhas, né? Só surgem folhas do caule. Então, se brotou folhinha da estrutura, vai por mim. É caule, não tem erro, tá bom? Batata, se você esquecer na geladeira, depois de um tempo brotam folhas, né? Então, batata é caule. Tá joia? Vamos para o próximo slide, meus queridos, continuando a nossa classificação aqui. O bulbo é um tipo de caule muito especial, porque na realidade o bulbo é um caule formado por folhas transformadas que armazenam nutrientes. Essas folhas transformadas são chamadas de catáfilos, tá? Isso a gente encontra na cebola e no alho. Você que achava que a cebola... O que você achava que a cebola era, hein? O que será que você pensava que ela era? A cebola é um caule, meu. A raiz da cebola fica aqui embaixo, ó. Tá vendo na figurinha que eu tô te apontando aqui, ó? Aqui a gente tem as raízes da cebola. Daqui do meio partem as folhas, né? Você já deve ter visto cebola brotando. E essa região aqui são folhas transformadas
tá? Cada uma dessas escamas aqui é chamada de catáfilo, tá bom? Essa regiãozinha aqui forma o caule. Caule formado a partir de folhas modificadas. O mesmo vale para o alho. O alho é um caule. O alho que a gente come, ele é um tipo de caule oriundo de folhas transformadas. Sim, é sim. Aqui você está vendo a cabeça do alho, né? As folhas. E aqui, para quem não sabe, isso daqui é a inflorescência do alho, né? É muito bonito de ver e vou te dizer mais uma coisa, é muito gostoso de comer, melhor ainda. Tudo bem, meus queridos? Belezinha? Bom, então, na aulinha de hoje, era isso que eu tinha para dizer para vocês, tá? A gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente se vê e a gente vai continuar na próxima aula falando dos órgãos vegetais e da morfologia desses órgãos, tá bom? Queridos, um grande beijo. Fiquem com Deus, se cuidem bastante, bons estudos e até a próxima aula. Falou, gente. Tchau, tchau.